Vou te dar um conselho. Se por um acaso você for ou gosta de ir a museus e tals, nunca mesmo toque nas estátuas. Quando você é criança, é difícil ser honesto sobre as coisas que te assustam. Para alguns ainda é difícil de falar como um adulto, por isso prefiro falar sobre meus medos online em vez de pessoalmente. Eu tenho tido problemas para dormir na semana passada, devido à lembrança da minha experiência mais assustadora na infância. Então acho que seria um bom momento para falar sobre isso. Quero dizer que eu tinha 9 anos e morávamos em Nevada na época. Tudo começou num domingo, quando decidimos visitar este pequeno museu que acabava de abrir na nossa cidade. Havia animais taxidermizados, uma seção dedicada a artefatos tribais indígenas, como cerâmica, e tanques de trutas vivas e outros peixes semelhantes. Nada tão especial para um adulto, mas criança eu achei que era a coisa mais legal do mundo. Estávamos olhando alguns modelos de trens históricos quando pedi licença para ir ao banheiro. Assim que saí do banheiro, notei algo estranho sentado no banco perto da porta do banheiro que não me lembrava de ter visto antes. Parecia ser um boneco de tamanho humano e, a princípio, pensei que fosse Smokey the Bear. Mas quanto mais eu olhava para ele, mais eu não tinha ideia do que era. Usava uma camiseta branca que me lembrava uma das camisas de futebol do meu pai, mas com a imagem de uma caveira de vaca na frente. Ele também usava jeans e tinha um chapéu de cowboy na cabeça. Seu corpo estava coberto de pelo marrom alaranjado escuro, e cada um de seus braços e pernas terminavam em patas de urso. O seu rosto era sem dúvidas o mais estranho. Isso me lembrou uma mistura entre uma preguiça e um forbe. Tinha grandes olhos laranja redondos como os de uma coruja que olhavam para a frente e um focinho curto e arredondado, semelhante ao de um macaco meio aberto. Eu podia ver uma língua, mas nenhum dente. Também não vi orelhas. Curioso, estendi a mão para tocar o pelo do rosto da coisa. E foi quando de repente ele virou a cabeça na minha direção. Ei garoto, o que você pensa que está fazendo? A coisa gritou com raiva em uma voz rouca e anasalada. Eu pulei para trás, soltando um grito de susto. Por um breve período de tempo, eu apenas fiquei lá, sem me mexer, enquanto eu e a coisa trocamos contato visual. Qual é o problema, garoto? Algo está incomodando você? Ele perguntou, piscando seus grandes olhos laranja, enquanto olhava para mim. Então ele fez algo que eu esperava que não fizesse. A coisa se levantou e começou a caminhar lentamente em minha direção. Eu gritei de novo e corri pelo corredor de volta para onde minha família estava. Meus pais perceberam que eu estava sem fôlego e à beira das lágrimas, e me perguntaram o que havia de errado. Eu não contei a eles sobre a coisa no banco perto do banheiro. Eu apenas disse a eles que queria ir para casa e implorei que me levassem de volta para o carro, querendo saber o que tinha me assustado tanto. Meu pai me arrastou de volta para o banheiro, enquanto minha mãe ficou com minha irmã mais velha Kate para continuar olhando os modelos de trem. Eu gritei e exigi que papai não me levasse de volta para lá, lutando para escapar de seu braço, antes de me abaixar atrás de suas costas para não ter que olhar para aquela coisa novamente. Não há nada aqui, está vendo? Espiei por trás do papai e soltei um enorme suspiro de alívio quando vi que a coisa havia sumido. No entanto, quando ele me levou de volta para mamãe e Kate, continuei a olhar nervosamente em volta para o caso de a coisa decidir sair de seu esconderijo atual. O resto da viagem ao museu transcorreu bem, sem novos incidentes, embora eu estaria mentindo se dissesse que não passei o resto da visita no limite. Foi só quando partimos em nosso carro que finalmente me senti seguro. Mal sabia eu que meus problemas estavam apenas começando. O resto da semana foi horrível. Na segunda-feira, voltei da escola para casa e descobri que papai não estava lá, e mamãe me disse que ele havia sido levado às pressas para o hospital depois de sofrer um ataque cardíaco. Enquanto ele tivesse sobrevivendo, ele ficaria no hospital pelo resto da semana. Na terça-feira, Kate chegou em casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. Alguém havia colocado um pedaço de papel com uma mensagem ameaçadora escrita no armário da escola. Ela ficou tão assustada com a mensagem que fingiu estar doente o resto da semana para evitar ir à escola. Na quarta-feira, nosso cachorro Max, de 1 ano, foi encontrado morto na entrada da garagem. Mamãe presumiu que ele havia escapado do quintal, sido atropelado por um carro e se arrastado para casa antes de morrer. Como se a morte repentina de um animal de estimação não bastasse,
Na quinta-feira encontrei a gatinha de Kate, Kiki, deitada em uma pedra na varanda da frente, imóvel. Parecia que ela havia caído da varanda e quebrado o pescoço na rocha. Lutei para dormir naquela noite de quinta-feira. Eu não conseguia parar de pensar em tudo o que estava acontecendo ultimamente. Não importa o quanto eu pressionasse minha cabeça contra o travesseiro e fechasse os olhos com força, eu simplesmente não conseguia adormecer. Quando parecia que ou estava finalmente adormecendo, fui acordado por uma voz familiar. Ei, garoto, lembra de mim? Eu olhei ao redor do meu quarto escuro nervosamente. Foi apenas minha imaginação? Os pelos dos meus braços se arrepiaram quando meus ouvidos detectaram o som da respiração. Olhei para o armário do outro lado do quarto e senti um nó se formar em meu estômago, quando notei uma figura humanoide de pé, bem em frente à minha cama. O interruptor de luz estava ao lado da minha cama, então liguei e relaxei quando não vi ninguém ali. Mas meu relaxamento durou pouco e meu coração parou quando o interruptor de repente desligou sozinho. Não faça isso de novo, garoto. Entendeu? Meu sangue gelou quando lentamente percebi onde tinha ouvido a voz antes. Olhei para a figura no final do meu quarto e estremeci quando percebi um chapéu de cowboy e olhos laranja redondos. Puxei o cobertor sobre minha cabeça e me enrolei quando ouvi a figura se aproximando da minha cabeceira. Então senti uma grande pata tocar minhas costas. Eu sei que você está aí, garoto. Você não precisa se esconder. Minha respiração ficou presa no meu peito. O que essa coisa queria de mim? Como se estivesse lendo minha mente, a coisa continuou. Lembra de tudo que aconteceu essa semana? O ataque cardíaco do seu pai, a carta ameaçadora de sua irmã, o cachorro, o gato? Isso foi tudo eu. Eu fiz tudo. Tive vontade de vomitar. A coisa parecia orgulhosa de suas ações, como se pensasse que ataques cardíacos e animais de estimação mortos fossem uma piada engraçada. Mas você ficará feliz em saber que é apenas uma prévia do que posso fazer, continuou, seu tom soando cada vez mais alegre. Posso causar outro ataque cardíaco ao seu pai e vou me certificar de que ele morra desta vez. Posso fazer de você filho único ou até órfão. Finalmente ganhei coragem para falar. Me deixe em paz. Chorei. Eu podia sentir meus olhos se enchendo de lágrimas. Por que você não pode simplesmente ir embora? Eu chorei na minha cama por cerca de 1 minuto, enquanto a coisa apenas ficava lá, continuando a respirar. Eu podia ouvir e sentir seu hálito, e foi uma das piores coisas que já senti na vida. Finalmente, a coisa voltou a falar. Você tem algum Oreo? Parei por um segundo. Oreos? Eu respondi, perguntando. Você ouviu o que eu disse, garoto? Você sabe o que são Oreos? Eu sabia muito bem o que eram Oreos. Tínhamos uma caixa deles na despensa da cozinha, mas eles eram especificamente para a merenda escolar, e eu estava preocupado em ter problemas se mamãe descobrisse que eu os estava roubando durante a noite. Digo uma coisa, garoto, me dê alguns biscoitos e deixarei sua família em paz para todo o sempre. Negócio fechado? Combinado, eu disse humildemente. Decidi que me meter em encrenca, por roubar lanches à noite, seria uma opção melhor do que ficar órfão. Espiei por debaixo dos cobertores. Eu não conseguia ver a coisa em lugar nenhum, mas sabia que ainda estava no meu quarto, escondida. O mais silenciosamente que pude, lentamente abri minha porta e subi na ponta dos pés para a cozinha antes de espiar a despensa. Lá estava, o pacote aberto de Oreos. Peguei cuidadosamente 4 bolachas do pacote, antes de voltar na ponta dos pés para o meu quarto e fechar a porta silenciosamente. Em seguida, coloquei as bolachas na cômoda, ao lado da minha cama, antes de rastejar de volta para debaixo das cobertas. Enquanto estava debaixo do cobertor, ouvi um som de sucção, seguido por sorver alto, mastigar e bater. Os sons me deixaram desconfortável e não pude deixar de imaginar meus dedos na boca daquela coisa em vez de biscoitos. Não dormi o resto da noite. Assim que o sol entrou pela minha janela, levantei-me sonolento e estremeci quando vi as migalhas de Oreo esculturas na minha cômoda, lembrando-me do que havia acontecido na noite passada. Felizmente, as coisas começaram a melhorar rapidamente naquele fim de semana. Papai voltou do hospital, Kate ganhou confiança para voltar à escola e até adotamos um novo gato do abrigo, para compensar nossa perda dupla de animais de estimação. Mas toda vez que meus pais me perguntavam sobre voltar àquele museu,
eu fazia o possível para dizer não educadamente. Eu não me importava se aquela coisa cumpria sua promessa ou não. Eu não queria correr nenhum risco, voltando para o lugar onde tudo começou. Faz 15 anos desde então. Mudamos de Nevada para Oregon, e eu e Kate temos nossa própria casa. Kate está namorando um cara chamado Cole, e eu vou à academia todos os dias. As coisas estão muito boas agora. Eu havia me esquecido completamente daquele incidente assustador até o fim de semana passado. Decidimos ir comer em nosso shopping local para comemorar o aniversário do papai. Enquanto estávamos lá, começamos a conversar sobre criptídeos e coisas paranormais por qualquer motivo, e mamãe decidiu nos contar sobre algo estranho que aconteceu com ela quando morávamos em Nevada. Na noite em que papai foi levado às pressas para o hospital, mamãe se levantou no meio da noite para tomar um gole de água. Enquanto bebia, ela espiou pela janela da frente e viu algum movimento no jardim da frente. Ela inicialmente pensou que era um cervo ou algum outro animal, mas quando ela olhou mais de perto, ela viu o que parecia ser um homem dançando bêbado pelo quintal. Ela observou a figura dançar. Ela notou algumas coisas estranhas sobre ele, como se ele parecesse estar usando algum tipo de fantasia peluda, e também podia ver um par de grandes olhos laranja, rebondos sob a aba de seu chapéu de cowboy. Ela abriu a porta para ver melhor a figura, apenas para ver que ele havia desaparecido completamente, e ela passou meia hora vagando pelo quintal sem encontrar nenhum vestígio dele. Ela então atribuiu isso a algum tipo de truque e esqueceu completamente até agora. Bem, a menção do chapéu de cowboy combinado com os grandes olhos laranja trouxe muitas lembranças desagradáveis que eu gostaria de esquecer. E agora minha paranoia infantil está começando a voltar. Meu lado lógico diz que essa coisa provavelmente está cumprindo sua promessa e, se não voltou agora, provavelmente já se foi há muito tempo. Mas passei a última semana dormindo com as luzes acesas e um pacote de biscoitos ao meu lado, só para garantir.